Ainda estamos falando sobre os capítulos 11, 12 e 13. A teoria está lá no 11, o 12 e o 13 é só de exercícios, aonde que os circuitos elétricos eles ficam mais divertidos, eles ficam mais difíceis. Eles vão ser apresentados mais elementos pra gente. E antes da gente fazer mais atividades, eu quero apresentar para vocês esses elementos. Essas atividades pode estar nessa semana ou pode estar na semana que vem. Eu não sei exatamente como que vai ocorrer isso, mas vai. Primeira coisa que eu vou apresentar para vocês é... Vou partir de circuitos elétricos simples e vou falar para vocês assim. Gente, dá para colocar mais de uma fonte. E como a gente sabe que dá? Cauane, lembra quando a gente estava dando essa aula pro nono ano, né? Que a gente estava falando assim, como que eu tenho mais de uma fonte em um circuito? É um brinquedo que eu tenho 3 pilhas, né? E as 3 pilhas elas estão em séries. Tá? Por enquanto, nós vamos falar dessas pilhas em séries. Correto? Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês essa situação aqui, ó. Ela parte da menor para maior, então ela vai vir aqui, ó. Aí vamos colocar aqui, isso daqui tenha 90 volts, correto? Correto ou não correto? Aí vamos supor que no meio do caminho ela encontre uma resistência, mas aqui, ó, presta atenção, ela vai encontrar... O sentido lógico é que a corrente elétrica ela venha nessa direção, correto? Mas aqui ela vai encontrar um que está oposto. Olha só. Que vinha, não, agora daqui para lá. Não, é o contrário, é o contrário, é o contrário. Vê que é o contrário? Presta atenção. Que agora vem de cá para cá, é o contrário. Mas essa daqui ela tem 120 volts. Aí eu te pergunto, para onde que essa corrente ela vai rodar? Ela vai rodar assim? Ela vai rodar assim? Ou ela vai rodar assim? A resposta é óbvia, né? Ela vai rodar para o lado que tem o maior gerador. Não faz sentido? Mas qual que vai ser essa tensão? Eu te pergunto. Quem que fala isso pra gente é Pouillet. Deixa eu ler aqui pra vocês. Essa eu faço questão de ler. Pode-se reparar primeiramente que o circuito é simples, pois possui apenas uma malha. Todos os seus elementos estão conectados em séries, de forma que a corrente de todos os elementos é uma só. Porém, se a corrente é uma só, em que sentido ela flui? Isto é, a corrente flui no sentido anti-horário ou no sentido horário? Beleza. Ela definiu pra gente muito bem o que é circuito simples. É quando todos os meus elementos estão em série, correto? Eu não tenho nenhuma resistência em paralelo e eu não tenho nenhum capacitor em paralelo, estão todos em série. Eu vou te falar que nesse caso daqui ela vai rodar pra cá e eu tenho aqui uma resistência R e eu vou te perguntar aqui qual que vai ser a corrente elétrica desse sistema daqui. Olha aqui pra mim, calma. U, R, I, beleza? A corrente elétrica daqui seria U sobre I. Aí, deixa eu falar com vocês que esse U daqui vai ser o somatório de todos os meus DDPs. Correto? Deixa eu ver aqui como que a apostila ela nomeia aqui, só pra gente não entrar em divergência. Que eu não quero entrar em divergência com a apostila. Vários autores colocam não, pior que ela não especificou nada não. Show de bola. Olha aqui pra mim.
vai ser a somatória de todos os meus U's e vai ser a somatória de todas as minhas resistências. A fórmula vai ficar difícil, porque como que vai ser isso daqui? Olha só. Para esse lado daqui, a voltagem é maior, não é? Então isso daqui, ó, vai ser 120 e esse cara aqui que tá contra, eu vou diminuir. Eu nem coloquei o valor de R aqui porque não é ela que eu estou interessada. Então a corrente elétrica daqui, 120 menos 90 é 40, não é? Não, minto, 9, 10, 11, 12, é 30. 30 e aqui a minha resistência. Agora sim, deixa eu dar um nome para essa resistência. Eu vou falar que ela tem 15 ohm. Eu boto 15 ohm aqui. Aí eu calculo essa corrente elétrica. Mas vão aparecer circuitos aqui muito mais complicados pra gente. Por exemplo, olha aqui. Vamos ignorar as resistências daqui. Eu boto aqui 100 volts, 200 volts, 50 volts, 200 volts. Para onde que o circuito roda? Horário ou anti-horário? Horário ou anti-horário? Anti-horário. Horário? Por quê? Porque aqui, ó, esse faz com que a corrente rode para cá. Esse daqui faz com que a corrente rode para cá também. Em compensação, esse faz com que ela rode para lá e esse faz com que a corrente rode para lá. Ou seja, eu tenho dois circuitos, duas fontes fazendo com que essa corrente gire horário e eu tenho outras duas fontes fazendo com que ela gire anti-horário. Correto? Então, aí sim, deixa eu colocar uma resistência aqui e pedir você a corrente elétrica desse sistema. Aí eu falo para você que a corrente elétrica vai ser a somatória dos meus DDPs, correto? Dividido pela somatória das minhas resistências. Vou até colocar R1, R2, só para ficar bonito. É que eu falo aqui para vocês. Não estou trabalhando com resistência, que vai ser 100 mais. Primeiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber o sentido que ele vai rodar. Eu sei que ele vai rodar para cá. Correto? Vai ser 100 mais 200 menos 50 menos 200 dividido por R1 mais R2. Correto? Então isso daqui basicamente vai ser 300. Opa, tudo bom? Ah tá, aqui é 200. Basicamente, isso daqui vai ser 50 volts, mas a somatória dessas duas. Agora vamos dar nome a elas. E 20. 30 mais 20 é quanto? É o 50. Ó, então isso daqui vai ser 1 ampere. Foi? Foi ou não foi? Agora deixa eu falar pra vocês sobre, de forma bem rápida mesmo, sobre voltímetro, sobre amperímetro e sobre... Esqueci o nome do terceiro, você acredita? Voltímetro, que vai medir a voltagem. Amperímetro, que vai medir a corrente elétrica. São só esses dois mesmos. Que o voltímetro eu posso colocar tanto na fonte quanto na resistência. O que eu vou falar pra vocês?
Vocês devem ouvir a palavra amperímetro e pensar assim: meu pai tem um amperímetro, meu pai tem um voltímetro. Sim, são equipamentos que nós colocamos em circuitos pra gente saber qual que é a voltagem. É errado falar voltagem, mas nós no dia a dia nós falamos a voltagem de uma bateria, a voltagem que está passando em um aparelho, que está passando numa lâmpada. Mas basicamente ele vai fazer isso que a gente já faz durante as nossas aulas de física. Vou desenhar aqui outro circuito simples, bem tranquilo. Olha aqui, Cal. Uma fonte que ela tem uma determinada DDP, não me importa qual que seja, correto? Ela tá ligada a um circuito com uma lâmpada, com uma resistência... o terceiro que eu tinha escrito chama ohmímetro, que vai medir a resistência de uma lâmpada. Mas ela não é muito usada assim, que ela vai ter uma determinada resistência e nesse circuito vai passar uma corrente elétrica, correto? Show! Primeiro elemento que eu vou apresentar para vocês, o amperímetro. O que o amperímetro vai fazer? Se eu ligar esse amperímetro em série com o meu circuito, olha só aqui para mim. Vou até colocar outra cor, azul. Se eu coloco um amperímetro em série com o meu circuito, ele vai me falar exatamente qual que é a corrente elétrica que está passando naquela situação, correto? Aí eu vou apresentar para vocês outro elemento que é o voltímetro. O que ele vai acontecer? Se eu colocar um voltímetro em paralelo a uma resistência ou a um gerador, ele vai me dizer exatamente a voltagem, ou na nossa linguagem física, o DDP que está sobre aquele resistor, ou a voltagem que está sendo dissipada, a tensão que está sendo dissipada na resistência. Aí eu vou falar para vocês outra coisa que você também provavelmente não sabia. Não, provavelmente não sabia, mas teve essa matéria no segundo ano, provavelmente vocês já saibam disso, só não lembram. Vou colocar outra resistência aqui para apresentar o ohmímetro também. Eu tenho aqui uma resistência. Se eu pego um ohmímetro, ele tem esse sinal aqui e boto aqui, ele vai me falar qual que é a resistência dessa lâmpada. Show! Por que eu quero falar sobre essa tensão dissipada aqui? Eu tenho aqui, ó, um voltímetro e eu vou dizer que ele tem aqui 60 volts. Vou dar valores aleatórios, não são necessariamente esses. Eu tenho 3 resistências. Como que eu acho esse cara daqui? Eu faço o RI, né? Para achar essa corrente elétrica daqui. Mas vamos supor que eu já tenho essa corrente elétrica. E essa resistência daqui, ela é a resistência equivalente. Nesse caso daqui, ela vai ser o somatório das 3. Correto? Nesse caso daqui, ela vai ser o somatório das 3. Se eu pegar esse DDP aqui, ó, esse cara daqui, minto, um DDP qualquer, não vai ser necessariamente esse. Mas agora eu só pego a minha R1 e a minha corrente, correto? Eu vou achar a tensão dissipada na resistência R1. O que é a tensão dissipada? A tensão que foi perdida, a tensão que foi utilizada, a energia que foi utilizada para fazer com que aquela resistência convertesse aquela corrente elétrica no que eu queria. Correto? Eu posso fazer isso também para resistência 2 e para resistência 3. E no final a gente vai trabalhar com a corrente elétrica em circuitos paralelos. A potência que eu dissipo na
na resistência 1 mais a potência que eu dissipo na resistência 2 e na 3, ela tem que ser... A potência não, perdão. A tensão. Potência já é outro assunto. Ela tem que ser igual à tensão total. Correto? Isso é tudo que o capítulo 11 falou pra gente, que nos dá a bagagem de resolver mais 3 baterias enormes de exercícios que talvez eu resolva, talvez eu não resolva. Por que eu tô falando isso, Cauã? Será que tá sendo proveitoso esses vídeos que eu tô fazendo pro terceiro ano? Será que estão todos assistindo, estão todos tirando proveito? É uma dúvida que eu tenho no meu coração. Eu queria realizar todos, mas assim, é muito tempo que demanda. Quantos minutos teve esse vídeo? 16. Fazer 50 vídeos pro terceiro ano seriam horas e horas e horas. Mas que eu gastaria com prazer se eu tivesse esse feedback. Estão todos prestando atenção nessas aulas, que é um tema muito recorrente no Enem. Correto? Vocês têm 5 baterias de exercícios, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, 12 e 13, repletos de exercícios de circuitos. No capítulo 14, 15 e 16, a gente ainda vai estar falando de circuitos, mas agora nós vamos começar a colocar esses circuitos, esses tensores, esses geradores de energia em paralelo. A gente vai começar a colocar elementos de eletromagnetismo no meio, ou seja, vai ficar difícil, vai ficar muito difícil. Então é por isso que todas essas 5 baterias de exercícios, elas têm que ser feitas, correto? Beijos, até a próxima.